Quero dizer que antes da gente começar a live, vamos deixar aqui também uma nota de repúdio ao que aconteceu neste final de semana em Americana, durante os jogos jurídicos entre os estudantes da PUC e da USP. Dizer que ainda, infelizmente, a gente vive nesses tempos onde a intolerância às diferenças, sejam elas de raciais, por classe econômica, ainda se fazem presentes. Daí a importância de estarmos aqui juntas para começarmos e abrirmos a Semana da Consciência Negra com esse bate-papo, com esse diálogo, falando em pessoas negras que inspiram. Essa nota de repúdio que a gente, enquanto Secretaria de Educação, coloca é para deixar muito claro que nós, enquanto educadores, não podemos tolerar mais esse tipo de atitude, e é por isso que a gente tem que pensar em ações constantes de abrir para diálogos, para abrir para discussões nas nossas escolas e nos espaços educativos que a gente tiver. Aonde a gente estiver, a gente tem que levar a palavra da igualdade, do respeito, da empatia. Soubemos que as duas universidades fizeram uma nota de repúdio já em conjunto a esse fato, mas nós não poderíamos deixar de deixar isso aqui registrado na live. Olá, boa tarde, vocês me escutam? Sim, boa tarde, Regina. Seja bem-vinda à live. Obrigada pelo convite. Eu peço desculpas de chegar atrasada, mas é porque eu estava participando de uma mesa lá na cidade universitária sobre justiça restaurativa e acabei de chegar agora. Mas é um prazer imenso estar com vocês nesse evento de hoje, principalmente porque nós comemoramos hoje, 18 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Racismo. Então, sabemos que é um tema muito delicado, mas que, infelizmente, ainda permeia na nossa sociedade. Ninguém nasce racista, mas, infelizmente, é isso que acontece. Então, primeiramente, eu quero saudar o nosso secretário municipal de educação, que é o Fernando Padula, um secretário muito querido, muito amigo, que tem uma visão assim extraordinária. Quero saudar também a Eva, né? A Eva Aparecida dos Santos, que a gente acompanha, Eva, seu trabalho há muitos anos à frente aí desse núcleo, que é primordial, principalmente para nós que somos negros dentro da Municipalidade de São Paulo. Então, parabéns pelo seu trabalho, você, Eve, por toda a equipe. Quero cumprimentar também a Roseli, que muitos anos esteve aí à frente do COCEL e fez um magnífico trabalho na coordenação, e dizer que você muito nos representa. E aonde quer que você esteja, a gente sabe que é muita representatividade. Quero cumprimentar a Marta, a Kênia, a Andréia, o Pedro, a Márcia, o Wedley, a Olga e também você, Rita de Cássia, né? Quero cumprimentar vocês aí que têm um trabalho magnífico e estarão junto conosco aí nessa live. A Andréia também e principalmente a Amanda Passos, através da SNPED, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que sempre faz aí um excelente trabalho com a interpretação aí de Libras. E indo para ao tema de hoje, desse Dia Nacional de Racismo e pessoas que inspiram, eu sempre começo também me apresentando, e eu gosto muito de fazer aí essa apresentação, que eu sou Regina Santana, mulher preta,
advogada de profissão há mais de 30 anos. Estou, né, porque ninguém é, quem tem um cargo a pessoa está. Estou secretária municipal de cultura na cidade de São Paulo. Quero agradecer ao nosso prefeito Ricardo Nunes, porque se eu estou secretária desde o dia 9 de agosto, agora de 2024, é graças ao prefeito que tem um olhar muito sensível pelas questões raciais. Eu sou a segunda mulher negra a sentar na cadeira de secretária municipal de cultura. A primeira foi a Helene Torres, minha antecessora, que fez, uma mulher preta também, que fez um trabalho magnífico aqui na Secretaria Municipal de Cultura. Mas foi a primeira mulher a sentar nessa cadeira e hoje eu sou a segunda. Então, exalto muito o nosso prefeito Ricardo Nunes, porque ele teve esse olhar, uma pessoa sensível com as questões raciais, e eu nunca me esqueço quando da primeira Expo Internacional da Consciência Negra, ele colocou de uma forma até muito emocionada que ele perdeu uma irmã para o racismo, que ele tinha uma irmã negra adotiva, mas ele perdeu essa irmã para o racismo. Porque a gente sabe que o racismo, além de adoecer, ele também mata as pessoas. Então, quero saudar também o nosso prefeito por ter esse olhar. Mas nunca se esquecendo também que na cidade de São Paulo, desde 2013, nós temos uma política pública, aliás, uma ação afirmativa, que é cotas no serviço público municipal. É um projeto de lei de autoria do então, à época, vereador Reis, que hoje ele é deputado estadual por São Paulo. Mas essa lei de cotas raciais visa o ingresso não só de pessoas advindas de concurso público, que são os efetivos, como também ela diz respeito ao percentual de 20% aos comissionados, as pessoas que estão em cargo de confiança, e o cargo de secretário também é um cargo de confiança, e a legislação também estende aos estagiários. Então, eu gosto de fazer essa ressalva, porque é muito importante também de saber se hoje eu estou aqui, não só eu, mas a CISA em desenvolvimento social, doutora Eunice Prudente em desenvolvimento econômico e trabalho, o secretário de turismo, Rui Alves, nós temos também nas empresas públicas o Carlos Alberto como diretor, a Andréa, que foi secretária adjunta aqui da Cultura, mas hoje ela está como diretora na ADESAMPA, Elisa Lucas, que é secretária executiva adjunta da Igualdade Racial, mas ressalto que o nosso prefeito, Ricardo Nunes, teve esse olhar sensível, que não colocou os negros e negras somente na caixinha da igualdade racial, e sim viu o potencial de negros e negras em outros espaços, principalmente cultura, desenvolvimento econômico e trabalho, turismo, desenvolvimento social, nas empresas públicas também. Então, uma pessoa muito sensível com as nossas questões. Mesmo ele sendo um homem não negro, ele teve essa sensibilidade e teve esse olhar também. Então, o que falar aí dessas questões que norteiam o racismo? Sabemos, sim, que o Brasil é um país racista e que as pessoas elas precisam ser antirracistas, como bem define a Djamila Ribeiro. Porque não basta a pessoa só dizer que ela não é racista. Até hoje de manhã eu dei um exemplo de que a pessoa sempre fala, não, eu não sou racista e tudo mais. Só que vai um filho ou uma filha dessa pessoa chegar com um namorado ou com uma namorada negra. Aí que a gente vai ver se a pessoa ela é antirracista. Porque a gente sabe muito bem que sempre é com o outro, nunca é com aquela pessoa. Ou então aquelas frases que nós já estamos cansados de ouvir. Ai, o meu melhor amigo é negro, ai, a minha melhor amiga é negra.
Ai, a minha empregada é negra, mas também, como pontua Djamila Ribeiro, aquela empregada negra ou aquele empregado negro não está no testamento. Então, por fim, não é da família. Então, a gente sabe muito bem. Então, a gente sabe das dificuldades que nós temos ainda nos dias de hoje e sabemos que tudo começa pela educação. Então, a educação, ela é primordial para que a pessoa deixe de ser racista e possa ser antirracista. Então, a gente comemora muito bem que a cidade de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Educação de vocês, conseguiu colocar no currículo da cidade que nós aqui fôssemos antirracistas e colocar isso. Além de muitas legislações que nós temos acerca disso. Eu tive a grata satisfação de ingressar na Prefeitura de São Paulo em 2019 como comissionada e iniciei as minhas atividades na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, na coordenação de igualdade racial. Então, iniciei meu trabalho lá com a Elisa Lucas, que estava, né, que ainda continua à frente aí dos trabalhos da cidade de São Paulo. E lá, à época, eu lembro que eu iniciei um trabalho de fazer todo um levantamento das legislações, não só em nível municipal, estadual, nacional, internacional, porque o Brasil ele é signatário de tratados e convenções que balizam a questão da discriminação racial. Então, eu vejo que isso é muito importante. E as legislações que nós temos aqui, que a gente sabe que leis, elas existem, porém, precisamos sempre pautar para que essas legislações sejam cumpridas, porque sabemos também da dificuldade na implementação e no cumprimento dessas leis. Então, nós temos desde 2010 o Estatuto da Igualdade Racial, onde nós tivemos oportunidade de fazer algumas audiências públicas, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados. Fizemos em 2008, fizemos em 2009, até que em 2010, 20 de julho de 2010, houve a sanção presidencial do Estatuto da Igualdade Racial. Mas não era o estatuto que nós queríamos, e sim aquilo que era possível de ser sancionado. Sabemos que temos que mudar ainda, e ainda nos dias de hoje, tem muitas coisas ainda que ocorrem, mas porque nós também não temos aí um estatuto da igualdade racial que merecia ter alguns artigos e principalmente alguns temas que não fossem facultativos, e sim que fossem impositivos, para que a gente pudesse ter aí a equidade racial, porque o certo, né? A gente almeja a igualdade, só que a gente precisa ter a equidade. E, infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós não temos aí essa equidade, porque as cotas, elas, né, como eu bem coloquei, elas são primordiais para que haja até um equilíbrio, porque se a gente olhar não só na Prefeitura de São Paulo, porque eu vejo muito, né, quando você vai falar do outro, primeiro você precisa olhar aonde você está, né, no seu local. Então, a Prefeitura de São Paulo, sabemos sim que na gestão do nosso prefeito Ricardo Nunes, tem muitos negros e negras à frente de secretarias, de empresas públicas, cargos de gestão, mas é preciso muito mais, porque numa última pesquisa da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, nos dá conta que a população negra, ela é mais de 40% aqui na cidade de São Paulo. Então, se ela é mais de 40%, não adianta ainda, a gente ainda falta ter mais. Então, a gente sabe que precisa ter mais negros e negras em cargos de gestão, que a gente sabe que é secretário adjunto, presidentes de empresa pública, né? Eu, pelo menos, né, eu sei que é autodeclaração,
Mas eu, Regina, por isso que eu quero dizer eu, né, e não a secretária, mas eu, Regina, não visualizo nenhum negro como presidente de empresa pública. Mas eu acredito que o nosso prefeito terá a sensibilidade de colocar um negro ou uma negra. Ah, não, tem sim, desculpa. Tem sim. Fazendo aí uma correção. Nós temos a Liara Oliveira, que é uma mulher negra presidente da SPC. Então, a SPC é uma empresa pública. Então, mas só temos uma, então queremos mais. E também outros cargos, chefias de gabinete, subprefeitos e subprefeitas, temos uma, né? A Tamires de Santo Amaro é uma subprefeita negra, mas também queremos mais. E não só em nível municipal, mas também queremos ver em nível estadual, que tenha mais secretários. No estado, nós temos, né, a Coronel Helena como secretária de esportes, e temos também a Procuradora-Geral do Estado, também é uma mulher negra, mas também queremos mais. Nas empresas públicas do Estado, no governo federal, também temos, mas também queremos mais. Até hoje, vou ter a grata satisfação de estar junto com a ministra de Direitos Humanos, a Macaé Evaristo. Já a conheço e ela estará no programa Roda Viva, e vindo para cá, recebi um convite para estar hoje lá na TV Cultura para recepcioná-la. Só que a gente precisa mais, porque também quando a gente, mesmo o poder público, ainda há necessidade de ter mais. E principalmente, até pelo fato de eu ser advogada, vejo poucos negros e negras no poder judiciário. Eu vejo que há uma necessidade de se ter mais, e toda vez quando a gente olha, se depara com aquela foto dos aprovados para juízes nos concursos públicos, a gente vê que, principalmente no Brasil, nós não... Às vezes parece que a gente não está no Brasil, parece até que nós estamos na Europa, porque quando você olha aquela foto, assim, você precisa ampliar e ampliar bem e ficar procurando um negro ou uma negra. Então, o Poder Judiciário também precisa ter mais negros e negros. Por quê? Porque são eles que decidem, muitas das vezes, alguns delitos que ocorrem, e injustamente sabemos que a nossa população negra é a que mais está encarcerada e é a que mais não se tem justiça, porque um crime, muitas vezes também ele não é apurado como se deve. E quando é uma pessoa negra que supostamente é considerado o autor daquele delito, nem querem saber, já os juízes julgando, não vão lá colher as provas de uma forma mais detida, mais acurada, para ver se realmente é aquela pessoa que cometeu aquele delito. Então, nós sabemos que no cárcere brasileiro tem muitos negros e negras lá encarcerados injustamente. E no poder legislativo também, apesar de nós termos as cotas, não só para mulheres, como também para negros, eu vejo que há necessidade, como acontece aqui na nossa Prefeitura de São Paulo, termos bancas de aferição. Por quê? Porque a gente vê muitos candidatos, e até essa eleição que nós tivemos agora, visualizei há 2 anos atrás também, pessoas que não são destinatárias, mas que, por conveniência dela, ela entende ser negra, mas que, quando a gente sabemos que aqui no Brasil é a autodeclaração, só que a gente olha e acompanha muitas das vezes as redes sociais, lá a pessoa nunca se intitulou negra, mas para ser destinatária da cota racial nas eleições, aí ela vai querer ser negra. Então, por isso que eu entendo que deverá ter, e eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral já caminha para isso, para que haja uma banca de aferição para realmente saber se aquela pessoa é negra ou não.
porque não é certo e não é justo a pessoa querer ser destinatária só por causa dos recursos. Tá? Porque a gente olha e vê que, às vezes, a pessoa ela não vai ser parada pela polícia, ninguém vai discriminá-la ao adentrar uma loja de luxo para adquirir algum bem ou serviço, porque nós que somos negros sabemos muito bem. A gente entra numa loja, a vendedora, a primeira coisa que ela vem para nós para falar que tem uma liquidaçãozinha. Quem já não passou isso, né? Que é um racismo velado aqui no Brasil, como ocorre, não é? Ou então, quem também já não se deparou com isso? Você entra numa concessionária para adquirir um veículo, aí o vendedor vem e já fala, já mostrando, né, que tem uma promoção daqueles carros. Ele nem sabe se você tem condições de comprar ou não, mas ele já vem falando isso, que não deixa de ser uma discriminação. Então, no Brasil, a gente sabe muito bem que nós, pretos e pretas, sofremos e a gente sabe discernir. A polícia sabe, e quando a gente entra num comércio ou vai em algum estabelecimento para adquirir um serviço, sabemos muito bem como somos tratados. E aquela velha questão, né? Se um negro está correndo, ele nunca está fazendo Cooper. Ele está fugindo da polícia. Agora, se é uma pessoa não negra, é porque ele está se exercitando, fazendo exercício. Então, aqui, nós sabemos muito bem quem é ou quem não é. Então, nesses três poderes, eu vejo de primordial, é essencial, nós temos lá a questão de cotas, porque só assim nós teremos aí a equidade. E também, como eu coloquei hoje lá na Universidade de São Paulo, que eu fui tratar sobre justiça restaurativa, lá aquela casa também precisa urgente ter cotas, porque essa lei de pontuação acrescida, me desculpe, mas não adianta. Por quê? Porque menos de 3% lá na Universidade de São Paulo temos professores negros e negros lá, docentes. Então, nós não temos professores negros. Sabemos que essa é uma batalha, uma luta árdua da professora doutora Eunice Prudente, que leciona na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas ela tem eu como trabalhei com ela na Secretaria de Justiça por mais de 3 anos, sei da batalha dela para que tenhamos professores negros e negros lá. Então, eu vejo que essa pontuação acrescida não adianta. Além de nós termos, ter alunos, né? Então, nós também temos que ter professores, não só na graduação, na pós-graduação, que é mestrado, doutorado e pós-doc, há necessidade de ter, sim, professores negros lá. E também no setor privado. Porque no setor privado, mais ainda, há necessidade de termos professores negros e também CEOs, né? Presidentes de empresas negros. Então, eu já me estendi já o bastante, já até vieram me avisar aqui que meu tempo acabou, que é tão instigante. Regina, é uma delícia te ouvir, mas é que a gente queria só deixar o gostinho mesmo, né? Essa live foi para que estimular isso mesmo, esses diálogos, que a gente possa fazer isso mais vezes e, de repente, fazer isso até presencial. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, o nosso agradecimento. Você sempre contribui muito para essas questões. Eu acho que falar na questão da justiça restaurativa, falar nos direitos, né, do negro, a gente precisa estar com essa fala e com esse diálogo aberto constantemente. Eu te agradeço. Mais uma vez agradeço ao secretário Fernando Padula, que não pôde estar aqui porque está em outro evento agora de manhã, né, no período da tarde, e passo agora a palavra para a nossa professora Roseli Marcelli, que vai estar dando sequência às apresentações. Muito obrigada, Regina, secretária de Cultura. Boa tarde. Bom, então eu vou me autodescrever. Eu sou a professora Roseli Marcelli, eu sou negra, eu estou vestindo me estou trajando com um vestido em tons de azul, o meu cabelo está preso, tá? E
preso como um coque, mas solto com os cachinhos. Estou com um colar azul e um brinco azul. Então, hoje, agradeço a todos, né? Regina, especial, muito obrigada pela fala, e agradeço a todos os meus amigos que estão aqui. Falar nesse tema é mexer muitas vezes com feridas, né? Com cicatrizes que já estavam guardadas há algum tempo. Mas como não falar de algo que só nos faz significar enquanto ser humano? Falar de racismo, falar da nossa sociedade, ainda nos levam a questionamento. Questionamento no sentido de que educação nós queremos, para quem nós queremos e como nós queremos. Então, a gente vem falar para vocês em pessoas que inspiram essa educação, pessoas que estão sempre prontos e dispostos a lutar pelo outro. Porque, acima de tudo, a empatia precisa ser a luta com o outro também. A primeira pessoa que me inspirou na minha vida foi minha mãe, guerreira, que nunca deixou que a gente se abatesse pelos comentários. Enquanto estávamos no reduto do lar, estávamos protegidos. Aí nós vamos para a escola. E aí é que começam os nossos problemas. É que começam a nos atacarem como se não existíssemos. Eu trago cicatrizes que jamais vão fechar. Porque quando você agride uma criança, você exclui uma criança, ela ainda está em formação. E isso ela vai carregar para o resto da vida, assim como eu carrego. Mas a gente sempre foi guerreira. A gente sempre teve alguém que teve um olhar que nos falta ainda nesta sociedade, que é um olhar humano, formação humana. Somente através da formação humana e um olhar humano é que a gente percebe a dor do outro, é que a gente percebe o silêncio da criança, é que a gente percebe esta exclusão. E para isto, eu tive uma professora. Olha, quando a gente fala de mulheres que inspiram, a gente tem muito na mídia, a gente tem muito no rádio, mas a gente tem muito perto da gente, que é o que está mais próximo, que é o que vai te ouvir. E dentro de uma escola, você só consegue ser ouvido se você tiver uma gestão democrática. Aquela que traz o seu aluno, que traz a sua comunidade e escuta os anseios e os questionamentos dele, que muitas vezes só nos pedem para ser escutado. Os apelidos, as falas, crescem com a gente como se fosse ao contrário de tambor na nossa cultura, que é a batida do coração, traz nós uma doença mental repetitiva, como, por exemplo, quando a gente ouve a coisa está preta. Eu ouvi muito isso quando era criança. Seu cabelo ruim, seu cabelo de pichain. Quando você crescer, você vai ser doméstica, né? Não, você é uma preta de alma branca. Não, você não tem traços de negra. Você é branca, olha os teus traços. A cor do pecado, a mulata e a morena. Mas o pior de tudo era ouvir na escola, não só de alunos, mas de adultos também. Chama ou traz, ou vai, ou faz aquela negrinha que a gente ainda ouve até hoje. E a gente está aqui para dizer para vocês que é isso que nos inspira a estar aqui, para
levar aos outros que a gente não pode fazer isto. Que nós não podemos falar isso por uma criança que está em formação, porque ela vai ser um adulto que vai ter sequelas. Mas eu tive uma professora que me inspirou, que me olhou e disse assim: nossa, você tem um talento. Por quê? Porque na escola eu passei a ajudar a ensinar crianças menores com problemas de aprendizagem. E ela percebeu isso em mim. E eu estou aqui hoje como educadora dizendo que foi a professora. E fato esse que me remete muito a não deixar de sair dessa live, que são poucos tempos e muitas coisas para falar, para dizer da onde eu venho. Eu venho da direita Quera. Eu venho de um trabalho muito significativo da questão de racismo. Eu venho de respeito nesta DRE e nos amigos que eu encontrei de compartilhar. E, principalmente, eu venho de uma escola da direita Quera, onde o nome dela já nos provoca pensamentos. EMF Sebastião Francisco O Negro. E esse O Negro faz uma diferença naquela região. A princípio, muitos alunos iam porque chamavam negro, e outros não iam porque a escola tinha o negro. E a gente teve que trabalhar essas crianças tão sofridas. Quando eu cheguei, de tanto ouvir os pejorativos, onde eles não se aceitavam que eles eram alunos negros do negro. E a gente fez um trabalho, foi um grupo de professores que aqui deixo o meu abraço e o meu muito obrigado e minha gratidão por abraçar essa escola. Fez diferença, um olhar diferente. E com isso, educamos muita gente, educamos muitos alunos, porque a escola tem que estar de dentro para fora, assim como ela tem que estar de fora para dentro. Somente quando a gente percebe que a educação está no território é que faz a diferença. A gente não pode educar pensando só nos nossos princípios. A gente tem que nos educarmos e temos que ajudar esse povo que está aí crescendo, se constituindo, a exigir, a pedir, a cobrar políticas públicas que se oponham à meritocracia. Nós precisamos disso. Nós precisamos dizer que você tem direito e que o direito faz você um sujeito e que um sujeito está posto na Constituição como direito à educação, direito a saneamento, direito à moradia. E só através da educação que transforma é o único caminho. Eu sou uma pessoa transformada pela educação. Somente pela educação que transforma é que a gente consegue lutar. Eu olhar para vocês que estão aí, olhar para os amigos que eu tenho que constituir, não posso deixar de falar na Secretaria Municipal de Educação, que todos nos apoiam em nossas causas, mas precisamos ainda lutar muito. Qual é essa educação que queremos? A educação, ela tem que ser útil. Eu tenho que ensinar para uma utilidade. E qual é o melhor caminho do que dizer você é um ser humano e tem todos os direitos que qualquer pessoa que compõe uma sociedade tem? Um corpo negro ocupando o espaço escolar já é um ato político. Nós precisamos lidar com os nossos anseios, com os nossos contextos, com o histórico de cada um. Porque para cada um nós temos um olhar. E esse olhar tem que ser um olhar de dignidade, tem que ser um olhar de inspirar,
E eu tenho só a dizer, para terminar, que é uma história que vocês já conhecem, mas eu preciso repetir. Pegou-se fogo numa floresta, e os animais em pânico. E o beija-flor ia apagar esse incêndio. No biquinho dele, ele levava uma gotinha de água. Quando ele se deparou com um elefante, com aquela tromba enorme, disse assim para ele: Ah, beija-flor, faça-me um favor. Você acha mesmo que você vai conseguir apagar o fogo? O beija-flor olhou para ele e disse: Não, mas eu estou fazendo a minha parte. É isto. Cada um tem que fazer a sua parte. Sejam beija-flores. Carreguem para cada um. Façam a sua parte. Porque 1 mais 1 são 2. E 2, e nós vamos somando. E assim nós teremos uma sociedade mais igual, mais humana e mais respeitosa. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Roseli. É gostoso ouvir a Roseli falar, porque ela traz a emoção, né, em todas as causas que ela levanta, toda vez que ela tem a oportunidade de trazer a história de vida dela e o tanto que ela conseguiu superar as dificuldades, as desigualdades, as ofensas, isso faz a Roseli ser tão forte, né, e ter uma fala tão potente. Eu passo agora a palavra para minha querida amiga, eu, como ex-diretora regional, fiz algumas colegas, e a Márcia, de Itaquera, é uma delas. Márcia, a palavra é tua. Boa tarde. Boa tarde a tarde. todos que estão compondo conosco nesta tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham também nesta tarde, pelo YouTube, aos educadores e educadoras, né, aqueles que estão também iniciando agora também na educação, os nossos estagiários e todos os demais. Eu sou Márcia, uma mulher negra, de olhos castanhos escuros, lábios grossos, uso o cabelo trançado, cabelo grisalho. Hoje estou com uma blusa esverdeada, com detalhes marrons. Estou sentada em uma cadeira bastante confortável, por sinal. Ao fundo eu tenho um fundo com armário, com uma outra mesa. Ali temos mais ou menos umas 4 cadeiras. É um grande privilégio poder compor com todas vocês que aqui estão nessa tarde, né? Em especial com um tema que é tão caro para todas nós que aqui estamos. Combate ao racismo no contexto educacional e pessoas negras que nos inspiram é o que nos fez estar aqui hoje nesta tarde. É um dos motivos pelos quais conseguimos chegar até aqui. Não muito diferente do que a Roseli trouxe no início. Inicialmente, quem inspira a Márcia Marques dos Santos? A mãe. Mulher negra, trabalhava muito, dizendo sempre para nós: tem que estudar. Vocês precisam estudar. Esse é o único caminho. E esse caminho, ele se inicia no lar e posteriormente na escola. E assim foi. E assim eu fiz. E tive a oportunidade de ter uma professora negra, professora de História, professora Maria Fernandes, que ali eu vi que era possível. Porque várias dúvidas surgiam. Entre elas, você não vai poder estudar,
você precisa trabalhar, não será possível conseguir as duas coisas, mas ver aquela professora negra ali fez toda a diferença. E isso foi impulsionando dia após dia. Mas não podemos parar aí. E por isso que estamos aqui. Fazemos parte do que tem de mais precioso, que são as crianças. E onde estão as crianças? Elas estão nas nossas unidades educacionais. Crianças estas que nos inspiram todas as manhãs, quando olhamos para elas e vemos o tanto que podemos movimentar crianças. E ali é onde tudo começa. Começa para a Márcia, na continuidade, num território basicamente de negros e negras. Território localizado na zona leste da capital, constituído por vários conjuntos habitacionais, que muitos de nós conhecemos a história dos conjuntos habitacionais, e com a vinda dos conjuntos habitacionais, a população negra também se movimenta aqui no município de São Paulo, e assim estamos nós aqui na zona leste da capital. E não menos importante, temos conosco aqueles que estão nas unidades educacionais, abrindo os portões todas as manhãs, que é o nosso quadro de apoio, são os inspetores de alunos, que também fazem parte dessa grande comunidade. Comunidade esta que, na continuidade da sua composição, temos os professores, uma parcela ainda que precisa crescer, de coordenadores e coordenadoras negros e negras, assim como diretores. E uma parcela bem menor de supervisores escolares. E somos nós que movimentamos a educação paulistana. E a inspiração diária vem desse grande desafio, que é trabalhar na transversalidade do antirracismo, que hoje temos um apoio fundamental, que é o currículo antirracista, que faz parte deste município. E ações movem também. Ações como nós temos nesse território, que é a Primavera Mandinga, que vai da educação infantil à educação de jovens e adultos, com o objetivo de potencializar e fortalecer as ações relacionadas à educação para relações étnico-raciais. E isso é preciso, todos os dias, sem cessar. Mas junto neste território também, e acontecendo em outros territórios, são as AELs, que são as academias estudantis. E entre elas aqui, nós podemos destacar Lima Barreto, Luiz Gama. Por que que é importante? Porque é a possibilidade deste bebê, desta criança, deste jovem, deste adulto se reconhecer com possibilidade e com potencial para continuar, para não estagnar. E isso também vem dos projetos educacionais. Projetos estes que impulsionam a escola a se movimentar. E este movimento vem com gestões que ali nós temos negros e negras que escrevem, que participam da organização de escritos, que isto movimenta e faz com que o estudante veja possibilidade.
que ele pode, que ele é um sujeito de direito. Direito este que por vezes só é potente e ele percebe a proximidade dele porque acontece no seio das unidades educacionais. E não muito distante disso, temos aqui, né, projeto Identidade, com depoimentos de estudantes, organizado por diretor, por assistente de diretor de escola. E não poderia deixar de dar o crédito. A diretora Elisângela, parceiraça, e seu AD Alexandre, e toda a comunidade educacional, que movimenta todo este processo, que transcende os muros daquela unidade e chega até os nossos estudantes a nível de município. São publicações de extrema importância, porque são produções de negros e negras, estudantes, professores, diretores, supervisores, assistentes de diretor de escola, coordenadores pedagógicos, que conseguem movimentar e entrarmos nessa transversalidade. Não temos como expressarmos de forma diferente dessa, que é olhar o sujeito como cidadão de direito. Crianças que têm direito a um futuro melhor, direito a uma escola que os atenda na sua integralidade. Integralidade essa que ele se reconhece enquanto sujeito. O nosso movimento estrutural pedagógico, ele perpassa pela possibilidade de construção de práticas pedagógicas antirracistas, antixenofóbicas, que defendam a diversidade de todos os dias e o ano todo, que é composta por formadores, como o doutor professor Elias Brito, como Ana Regina Spinardi, que está trabalhando junto com o Herer. Então, isso tudo faz a diferença. Essas são as pessoas que me inspiram todos os dias, porque elas estão presentes no meu dia a dia, nas nossas unidades educacionais, na Secretaria Municipal de Educação, e transcendem tudo isso nas nossas universidades, onde eles estão. Antirracismo, todos os dias, o ano todo dia. É isso que eu gostaria de deixar. Ai, obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Muito, muito importante também cada detalhe e essas inspirações que é o que a gente gostaria de estar mostrando aqui. Deixar bem claro que essa live de hoje é para dar aquele tom do que é a Semana da Consciência Negra, mas é muito mais que isso, é dar o gostinho para que as escolas que aqui estiverem, os supervisores escolares, diretores de escola, secretários de educação, o secretário de Educação aqui do município de São Paulo, as outras secretarias possam estar pensando políticas públicas para o ano inteiro, né? Que a gente possa abrir espaço para essas discussões, para esses encontros, sejam eles através de lives ou encontros presenciais. Agora eu passo a palavra para a minha querida supervisora do Ipiranga, Kênia. Boa tarde a todos, a todas. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Tá joia. Eu quero começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra, eu estou com o cabelo preso, com uma diadema,
também, como disse a Roseli, com os cachinhos à mostra. Eu visto uma blusa e uma calça preta e um camisão, uma camisa cor-de-rosa por cima. Estou com umas argolas na orelha e estou com um batom vermelho, que eu gosto bastante. Eu quero começar, eu quero dizer assim, quando eu estou nervosa, né? Se fosse para falar assim num auditório de céu, com todo mundo ali, eu acho que obviamente a gente fica, mas eu estaria muito menos tensa do que agora. Tenho a maior dificuldade com essa questão das tecnologias, mas pela causa a gente faz um esforço aqui, tira uma força de dentro. E estou nervosa também, com certo conotação de orgulho, né? De estar falando depois dessas pessoas, dessas mulheres poderosas que falaram antes de mim e que vai deixando a gente numa angústia danada. E aí, assim, eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação por essa oportunidade, pelo convite, de maneira especial a assessoria interterritorial, e aí na pessoa da professora Marta, e também saudar e agradecer as meninas que falaram aqui antes de mim e que falarão aqui depois também. Estou muito contente de estar nesse dia de hoje. Esses dias uma menina falou assim para mim, você vai fazer uma fala na abertura da Semana da Consciência Negra, mas não é que a gente não pode falar nisso todo dia? Aí, assim, falei para ela, não, é como disse agora a Márcia, é todo dia, toda hora, o tempo todo, em todos os lugares e com quem a gente estiver. É o tempo todo. É para falar o tempo todo. E hoje de maneira especial. E eu estou cheia de orgulho de estar aqui podendo trazer essa rápida contribuição, esse rápido relato aí da minha vida. Eu fiquei pensando um pouquinho, né, ouvindo todo mundo que falou antes de mim. Claro que eu mudei meu script todo aqui, porque é muito rico. Cada fala, cada conceito vai remetendo a gente para coisas para a gente estudar, para coisas para a gente aprender. Mas eu fiquei pensando um pouquinho que essa pauta é uma pauta de educação, essa pauta é uma pauta da sociedade da gente, é uma pauta da educação de qualidade, né? Da educação pública de qualidade social. Por quê? Porque a gente não vai fazer uma educação de qualidade se a gente não passar necessariamente por essa temática. É muito mais do que o combate ao racismo e etc. e tal. É uma luta cotidiana e permanente, como a Márcia colocou aqui, me antecedeu, na perspectiva antirracista. E é isso mesmo, né? Tem gente que fala assim, mas eu não consigo fazer o tempo todo. Mas não é o tempo todo, agora é o tempo todo. Mas agora eu estou aqui. E eu tenho que dar o melhor de mim nesse minuto, nesse momento que eu tenho aqui agora. E sempre será assim. A gente não precisa se preocupar com ontem e nem com amanhã. Mas o tempo que a gente está presente por inteiro. Nessa luta e nessa causa. E aí eu fico pensando também assim um pouquinho na simplicidade, veja, que não é fácil, né? É simples. E ao mesmo tempo na complexidade dessa causa. Tem tantas questões que já foram permeadas pelas pessoas que me antecederam aqui na fala, é tão imbuído de tanta coisa que a gente precisaria assim, de um curso inteiro, de uma graduação inteira, para a gente poder rememorar, entender, estudar, tirar essas cristalizações de tanta coisa que está imbuído nesse tema, dessa questão racial e dessa luta antirracista. Por exemplo, veja que contradição, né? A gente é imbuído o tempo todo de coisas que nos disseram, mas não nos disseram abertamente. Ninguém falou nada de ser racista, de ser isso, como a Roseli mesma colocou, né? Olha lá, o amigo que você tem. Não, foi tudo de maneira subliminar, tudo de maneira sutil, digamos assim, tudo de maneira, às vezes sem fala até, às vezes no âmbito da invisibilidade, do silêncio, mas foram construídos historicamente que é duro da gente fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento, ele requer conhecimento, porque senão a gente nem pega essas pequenas sutilezas, se é que eu posso dar essa palavra. E o outro lado essa temática envolve um conjunto de coisas que não nos disseram. Por exemplo, sobre a África, né? Por exemplo, eu estava observando e analisando, e gostei muito da pergunta do Enem, da redação do Enem, porque era tão simples assim, deste ano, né, do Enem deste ano. Quais os desafios para a valorização da cultura africana
na história do Brasil, na cultura brasileira, era uma coisa simples assim, né? E eu fico pensando, é um desafio de ordem política, no sentido literal da palavra, é um desafio de ordem educativa, é um desafio que a gente vai ter que cavocar, estudar, entender, conversar, disputar o tempo todo. E a gente vai ter que trazer muita coisa que não nos disseram. Muita coisa. Por exemplo, eu estava lembrando de Bell Hooks, né? A coisa da autoestima estruturada, da autoestima, até anotei aqui, porque a gente vai ficando nervosa e depois vai esquecendo tudo, da autoestima saudável. Ela fala que honrar nós mesmos e amar os nossos corpos é o primeiro passo e talvez a parte mais avançada de uma autoestima saudável. Agora, quem nos disse isso? Quem disse isso organicamente, coletivamente, intencionalmente? Foi um movimento, foi com nossas mães, mas na sociedade não. E aí a gente precisa estar imbuído de tudo isso. Então, eu chamo a atenção aqui para esses dois fatores, né? Esse, de que a gente vai ter que desvendar essas coisas que nos disseram, mas não nos disseram de maneira objetiva, e vamos ter que cavar, construir, descobrir e fazer novas construções dessas outras coisas que não nos disseram. A gente vai precisar fazer isso o tempo todo. E isso não se faz, aliás, isso se faz somente com conhecimento. O conhecimento permeou a fala de uma série de pessoas, vários colegas que me antecederam aqui. E a gente vai ter que disputar, a gente vai ter que ocupar. Porque esse terreno é um terreno muito pantanoso, ele é um terreno muito difícil. Se a gente não tomar cuidado, o senso comum vai imbuindo a gente e colocando a gente num balaio de que a gente é contra a nossa própria fala. Eu tenho um colega que eu gosto muito, e eu contando esses dias dessa parte de Roseli falando aí das dores, porque como já dizia o Freud, né, a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. E eu estava comentando com ele sobre essa coisa das dores que a Roseli trouxe muito bem na fala e tudo mais, e ele diz assim para mim, mas se eu não te conhecesse, eu diria que você é uma pessoa vitimista. Eu falei, caramba, fiquei decepcionadíssima com aquilo, mas também, como socióloga que eu sou, e a gente estuda um pouquinho, a gente vai entendendo os meandros, né? E eu quero disputar o meu amigo, não quero ficar com raiva dele por conta disso, eu quero, ao contrário, trazê-lo aqui para a luta para que a gente possa fazer diferente. E aí, posto isso do conhecimento, eu queria dizer que a história de vida, né? A fala da Roseli mexe muito comigo, mexeu a primeira vez que a gente conversou para organizar esse momento aqui, porque se tem um aspecto para a gente valorizar o direito do outro, o direito humano, é conhecer a história de vida do outro. Eu estava morrendo de medo para fazer esse negócio. Ainda estou para fazer essa live aqui, mas quando eu conheci a Roseli, a história que ela trouxe, eu falei, bom, pronto, eu posso contribuir também, porque isso aí tudo eu já vi, então vamos que vamos, né? Então, conhecer a história de vida do outro é fundamental. E aí a gente tem que dar esse passo nessa direção. E, por fim, já encerrando, eu quero dizer do tema, né? Pessoas negras que inspiram. Nossa, dá um medo, mas eu fiz questão de ocupar esse lugar e falar aqui hoje, porque eu quero que um aspecto que também foi passado na fala das meninas que me antecederam foi o da luta, né? A gente deve a muitos e muitas que passaram chegaram antes de nós e que trouxeram até aqui. Eu gosto muito da fala da Regina Célia, que ela fala, tem, mas eu quero mais. Tem, mas eu quero mais. A gente tem que estar com essa ânsia o tempo todo, né? Então, se eu puder deixar alguma inspiração aqui, eu queria deixar o da luta, o da militância incessante e permanente. Eu estou vendo aqui as anotações que eu fiz, da gente ficar vigilante o tempo todo, como a Márcia colocou agora. É o tempo todo. Não é assim, 50 luzes acesas. Neste momento, essa luz está acesa. E tudo que eu puder observar neste momento, eu tenho que ser intensa nessa luta, nesse combate a toda e qualquer forma de discriminação. E aí eu pensei no Sérgio Vaz também, quando ele diz, é preciso pegar na mão de quem está na frente e puxar a mão de quem está atrás. Se precisar endurecer, a gente vai endurecer. Para quê? Para defender princípios, como já foi colocado aqui.
para a gente não deixar que racismo seja confundido com conflito, seja confundido com uma série de outras coisas, a gente não permitir. Mas, se for possível, a gente tem que beber em Paulo Freire, da gente ter amorosidade, da gente entender que todo ser humano ele é fruto do seu tempo, da sociedade que a gente está vivendo, e a gente vai precisar ajudá-lo, pegar na mão dele e dela também. Então, que a gente possa fazer isso. Tem uma formadora, que é a Regiane Paulino, ela esteve recentemente com a gente aqui na supervisão da Drey Piranga, onde eu sou supervisora, e ela falou umas coisas muito interessantes, eu queria trazer para encerrar isso daqui, quando ela dizia que todo dia o racismo estrutural dá um tapa na nossa cara. Hoje eu estava olhando de madrugada, né? Acho que está tendo um mutirão de Cade Único, eu não sei se é aqui em São Paulo, eu vi muito rapidamente na televisão, eu acho que era em Campinas. E quando a câmera mostra, as pessoas chegaram muito cedo, porque ali regularizaria uma série de coisas do Cade Único. A maioria das pessoas são pretas. Eu não posso não perceber aquela cena. Eu não posso, né? Então, todo dia o racismo estrutural está batendo na nossa cara e a gente precisa fazer frente a isso. E, por fim, o seguinte, a inspiração seja um fazer. E Jung disse um negócio muito bonito, que é assim, eu não saberia dizer agora, até porque eu estou nervosa, mas assim, não é tanto o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Então, que a gente possa estar nos nossos lugares e nos nossos lugares nos colocando o tempo todo, de maneira incondicional, na luta pelo direito dos nossos bebês, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e adultos, e por uma sociedade mais justa. Muito obrigada, viu? Obrigada, Kênia. Eu passo agora a palavra para a Rita, de Cássia, supervisora de Santo Amaro. Boa tarde. Todos me escutam? Todos. Ok, boa tarde a todos, muito obrigada. Eu sou Rita de Cássia Alves dos Santos Gonzalez. Eu sou uma supervisora negra, estou de um vestido todo colorido que eu ganhei de uma diretora, um tecido de estampa africana, com brincos negros, estou de óculos neste momento. Meu cabelo crespo está trançado e com coque para o alto. Esse alto é para o empoderamento, para mostrar um pouco disso e falar acerca disso também. Então, primeiramente, eu quero agradecer a SME, agradecer a Kênia, agradecer a diretora regional Carolina Droga. Quero dizer para vocês que neste momento de hora de almoço eu estou aqui, mas no intervalo entre duas ações importantes que nós estamos fazendo aqui em Santo Amaro, que é a formação para a equipe gestora. Estou utilizando aqui o espaço do Céu Caminho do Mar, da região sul, aqui próximo à região do Jabaquara, não sei se todos conhecem, e estou muito feliz, grata pela oportunidade, espero poder contribuir, e não muito diferente de vocês, quando eu penso em inspirações, pessoas que me inspiram, eu penso na minha primeira escola. Minha primeira escola que foi a minha família, né? Que é a minha família, a primeira e principal escola. E penso muito nos meus pais, né? E pensando em pais, penso nos conselhos, e um dos conselhos principais era que não era possível, não dava a possibilidade de parar de estudar. Eu lembro do meu pai e da minha mãe falando que se parar de estudar, a história de humilhação vai continuar por nossa família. Então, eu fui uma das primeiras pessoas, e falo isso com muita emoção, a fazer o curso superior. E junto, atrás de mim, vieram outras primas professoras, hoje estão espalhados pela rede municipal, mas eles falam de mim também com essa inspiração. E quando eu trago um pouco de pessoas que me inspiram, eu trago diversas situações e diversas memórias, diversas dores, como vocês falaram, mas eu lembro de uma situação da escola. Eu sou fruto da Drey Santo Amaro, aqui é o território onde eu sempre morei, onde eu cresci, sempre morei, sempre estudei nas escolas, e hoje sou supervisora dessas escolas.
Mas eu lembro de uma situação que me marcou muito, e pensar nessa inspiração, porque a dor também, ela perpassa por essa coisa de dor no primeiro momento, mas depois também você vai numa luta de querer superar, né? Mas eu lembro de uma situação de escola, onde a professora dividiu ali várias situações de grupo, onde cada colega ia escolhendo com quem ia sentar, com quem ia trabalhar. E eu lembro que no final da sala de aula que talvez eu possa até visitar nos dias de hoje, eu não tive direito à escolha. E, então, a professora, ela escolheu com quem eu ia ficar. Então, eu fiquei, claro, com um colega negro, tímido, que quase não falava, e eu queria falar muito. Então, eu queria falar em um lugar onde estavam muitas das minhas colegas, brancas, na sua maioria. Eu lembro que era eu e um outro colega, que estávamos ali, Ademir, não esqueço o nome dele, mas por uma razão, não sei se timidez, dor, ele não falava, e eu fiquei do lado dele, e eu queria falar, mas ele não respondia, e eu fiquei naquela situação, e a primeira coisa que me passou foi, eu não tive direito à escolha. E isso marca a minha vida até hoje. Eu vim de uma geração onde nós brincávamos muito na rua. Corda, disputa de vôlei, futebol e tal. E eu lembro de um colega de rua que disse assim, mas o seu pescoço está muito sujo. De pele branca, ele. Então, ele olhava para meu cabelo, para minha pele, tudo, mas ele dizia, o seu pescoço está muito sujo. Bom, mas aí, voltando de novo para a escola, eu lembro que o esporte me fez ficar reconhecida naquele grupo. Eu era muito boa no vôlei, então eu participei de campeonatos onde eu era chamada para participar e eu era sempre escolhida. Então, a gente tem que descobrir estratégias, né, de onde a gente vai ter que levar essa superação. Meus pais falaram, vai ser pelo estudo, e eu falei, mas aqui nesse momento, enquanto eu não termino o estudo, eu tenho que me superar de alguma maneira. Então, eu fui descobrindo pelo esporte. Então, eu era chamada para participar dos campeonatos. Eu era sempre escolhida. E aí, quando eu penso nesse meu percurso profissional, como eu falei para vocês, eu fui a primeira professora, depois coordenadora pedagógica, portanto, formadora daqueles espaços. E eu lembro que ali no ano de meados de 2015, 2016, eu pude levar para aquelas equipes a questão do currículo antirracista, e eu lembro que também naquele período a nossa unidade escolar foi contemplada pela formação de SME, por ter um pé voltado para a questão antirracista, também foi uma escola escolhida também para ter a formação do currículo antirracista nos horários manhã e tarde, tanto da questão indígena como da questão negra. Então, eu lembro dessas ações que tanto foram importantes ali naquele percurso. E aí, para o percurso da supervisão escolar, eu fico pensando, né, como professora, eu podia multiplicar por aquele meu grupo de estudantes, como CP para aquele meu grupo de professores, mas como supervisora escolar, uma das poucas negras da cidade de São Paulo, eu posso falar para esses gestores, muitos deles estão escutando agora, falar da importância e da relevância e da emergência, por que não dizer dessa emergência, né? De uma lei que está posta há mais de 20 anos, mas a gente tem que falar, é hoje, é aqui, é agora, é emergencial, estamos aí já prontos para elaboração do PPP de 2025, mas a gente tem que falar que, falando de dor nesse lugar, nenhum estudante vai aprender com dor. E a gente sabe que quando esses alunos vão para sala de recursos, PAP e tudo, na sua grande maioria deles são estudantes de pele negra. Isso é comprovado. E isso é porque a gente fala que nenhum estudante vai aprender com autoestima lá embaixo. Nenhum estudante vai aprender com dor. Eles vão ter dificuldades nas aprendizagens. Então, eu sei que o tempo é curto, mas que possamos emergencialmente lutar e batalhar para que esse currículo da educação antirracista ele permeie as ações das escolas de maneira urgente, para que a gente possa minimamente diminuir as dores desses estudantes. E diminuindo as dores, a gente possa elencar
estudantes com maiores índices e melhores índices de aprendizagens. Porque se na minha época eu descobri que pelo esporte eu podia trazer a questão da superação, talvez outros estudantes sejam como meu colega Ademir, que talvez não fale, fique quieto, deprimido, talvez precisando de um psicólogo, etc., porque aquele lugar de escola ainda é um lugar de dor. Então, que possamos levantar a bandeira das nossas escolas como um lugar de aprendizagens de meninos negros e de meninas negras, onde todos possam ser felizes, que possam aprender, que possam ter a sua autoestima elevada, que não precisem, como eu na época, alisar o cabelo para poder ser reconhecido. Que eles possam ser felizes e que eles possam encontrar nos seus lugares de aprendizagem, desde os bebês, professores, gestores negros, que lutem pela causa, né? Então, eu estou falando de uma dor que eu tive lá no meu processo, mas talvez essa dor está pendurada até hoje. Então, que as nossas escolas, que as nossas diretorias regionais sejam espaços, que a nossa SME seja cada vez mais espaços onde seja elencado como trabalhos prioritários o trabalho de combate ao racismo. Eu vou dizer para vocês que o meu pai, quando hoje olha para mim, e eu falei, pai, passei no concurso de supervisor e tal, para ele foi quase como se eu fosse a prefeita, porque para ele, este lugar que eu nem sonhei um dia estar, eu estava muito feliz na sala de aula, mas para ele, este lugar que hoje ocupo é um lugar de muito valor. E é mesmo, né? E de uma responsabilidade muito grande. Então, que possamos diminuir as dores dos nossos estudantes e levar, como a gente está fazendo hoje, né, através de lives, através de projetos consolidados, através de trabalhos de professores e gestores. Um beijo a todos os gestores que hoje estão escutando, da DRE Santa Amaro, de outras DREs, das quais eu passei, projetos primordiais no combate ao racismo. E eu vou dizer que hoje nós estamos aqui também na DRE Santa Amaro, porque a gente não fala só do combate ao racismo sem falar dos privilégios da branquitude. Precisa se falar disso. Precisa se avançar nessa discussão. Precisa estudar a respeito disso. E em nossos territórios, para falar numa reunião pedagógica acerca disso, que possamos descobrir as potencialidades do nosso território. Porque às vezes a gente quer ir ali, quer ir em outros lugares, mas a gente tem que descobrir as potencialidades do nosso território. E estudar e avançar nos nossos territórios. Muito obrigada, já estou apaixonada por cada um dos rostinhos e das falas que eu tive o privilégio de acompanhar nessa manhã. Um abraço para todos e obrigada, Kim. Um beijo a todos. Obrigada, Rita. Eu vou passar, antes de passar a palavra para a Eva, a gente só vai lembrar um detalhe tão comum aqui e que enriqueceu tanto essa live. Vocês perceberam que pessoas negras que inspiram está do nosso lado. Não fomos buscar só nos artistas, em quem está na mídia. Nós temos essas pessoas do nosso lado. É o nosso professor, é a nossa mãe, é o nosso irmão, é um parente que teve sucesso. É dentro do chão da escola que a gente tem a possibilidade de fazer pessoas entenderem o seu lugar aqui no mundo. E essa live, ela é dedicada aos negros, mas muito mais às pessoas não negras. Porque a dor do negro, cada um sabe qual é. O não negro precisa ouvir e precisa conviver mais. Precisa pensar em políticas públicas para a pessoa negra. Então, a gente está numa live onde a ideia é justamente corroborar para que aos projetos políticos pedagógicos das nossas escolas levem esse tema para um ano inteiro, e não somente nos momentos onde a gente tem aí a Semana da Consciência Negra. Que a gente não veja mais nas nossas escolas situações como essa que a gente viu nesse caso que eu relatei no começo da live, de uma universidade particular, né, tendo atitudes
que não são mais esperadas numa sociedade que minimamente precisa ser mais equitativa, que seja mais respeitosa, uma sociedade que inclua mais. Então, eu passo agora para a Eva, que é a representante da Secretaria Municipal de Educação, e vai falar um pouquinho aqui com a gente para finalizar. Quando finalizar, a gente tem aí 3 questões que a gente vai estar colocando no chat, junto com a avaliação da live. Obrigada, Eva. Obrigada a todos que participaram até agora. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes na live, a todas que estão assistindo. Muito obrigada, Marta, Roseli. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher preta, de cabelo curto, crespo, encaracolado. Eu estou usando óculos, estou sentada e estou com uma camisa verde e estou usando, né, o crachá da SME com uma correntinha vermelha. Eu vou falar um pouco sobre o Núcleo de Educação Educacial, que é o núcleo que eu represento, que integra a divisão de currículo aqui da SME, e no qual o nosso trabalho é a promoção de políticas públicas voltadas ao combate ao racismo, à efetivação da implementação das leis 10.639, 11.645 e da 16.478, porque quando a gente trabalha aqui na SME com as perspectivas de combate ao racismo, também pensamos na xenofobia e em todas as discriminações. E aí a importância da gente pensar, né, que o combate ao racismo, ele tem que se dar a todos. Então, indígenas sofrem racismo na nossa sociedade, pessoas migrantes, dependendo da origem, sofrem racismo na nossa sociedade. O NEA, né, eu faço parte, mas também o André Moreira e a Elaine Correia, que hoje estão em outro evento. Eu vou falar um pouco sobre o NEA, mas falando um pouco sobre algumas coisas que me chamaram a atenção na fala de quem me antecedeu, de todas vocês. Quando a Marta, né, começa a live falando do repúdio em relação ao caso que aconteceu no final de semana, e a Rita, né, me antecede falando da necessidade de falarmos dos privilégios da branquitude, eu acho que aí fica muito explícito, né, a importância do núcleo, a importância das premissas da educação, da Secretaria de Combate ao Racismo e de efetivação dessas leis, porque é sobre isso, né? Eu estudei na Universidade de São Paulo, fiz noturno, e quando eu ingressei lá em 2006, era uma coisa bastante triste estar numa sala de aula com quase 100 alunos e ser a única estudante negra da sala de aula. Me lembro que naquela época, né, ainda não tinha entrado nem as cotas para a educação pública. Ela vem, acho que no ano seguinte, se eu não me engano, e a gente vem observando, né, desde que algumas universidades adotam o regime de cotas, esse tipo de episódio que não deveria acontecer no ensino superior. Não deveria acontecer em lugar nenhum, nem na educação básica, nem no ensino superior, mas a gente fica pensando, né, essa pessoa que está ali gritando, ela passou por muitas, às vezes por muitas escolas, ela passou aí por no mínimo uns 10, 12 anos de escolarização, dependendo a trajetória dela. Algumas crianças começam a ingressar nos espaços, né, educativos muito cedo e chegam na universidade gritando esse tipo de coisa, ofendendo, manifestando atos que é racismo, porque é a respeito dessas pessoas pretas que estavam excluídas do direito à educação, que é um direito de todo mundo. A gente sabe que no Brasil o direito à educação ele não foi sempre o direito para todas e todos, mas isso incomoda. Isso é como se tirasse o privilégio. A gente só quer o direito de existir e de também poder estar na educação, como a Regina comentou, né, de poder mostrar que temos potencial também para ocupar determinados cargos. E é importante que as crianças, que os jovens, se acostumem a ver pessoas pretas
em diferentes cargos, porque senão é sempre essa retomada de que, como se fôssemos incapazes disso. Então, o núcleo que eu faço parte, o carro-chefe ali do NEA, são as formações. A gente oferece uma média, né, de cursos para todos os servidores. Esse ano, só a equipe do NEA aqui em SME, eu digo só, por quê? Porque as DREs também, né, os pontos focais das DREs, conforme a Márcia falou, então, Ana Regina, o grupo do Ipiranga, e de todas as DREs, estão também ministrando formações, e esse número se amplia muito mais quando a gente tem o total, mas só a nossa equipe esse ano ofertou 13 mil vagas para todos os profissionais acerca das temáticas étnico-raciais. Isso é uma coisa importante para se falar, até porque, apesar desse número de formação, a gente sabe que ainda há um longo caminho aí para se caminhar. É importante iniciativas como a abertura da Semana da Consciência Negra, essa mobilização, não porque a gente vai falar disso somente no mês de novembro. Não é disso que se trata, é premissa da educação municipal de São Paulo trabalhar com a temática étnico-racial em todos os componentes curriculares, e independente do conteúdo, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas migrantes, elas estão presentes na história do Brasil desde sempre. Então, não se trata de falar de pessoas negras, indígenas, em momentos esporádicos. A gente já sabe o resultado disso. E isso foi o que fez a escola durante todo o seu período antes da LDB, né? E é importante a gente falar também que quando a gente fala da obrigatoriedade para o ensino do tema, ele é mais antigo ainda do que o Decreto-Lei 10.639, porque a própria LDB já determinava que deveria se ensinar também sobre populações negras e populações indígenas que foram responsáveis aí pela construção da nossa sociedade e fazem parte da nossa sociedade. Então, são quase 30 anos de negligência e de estarmos aí caminhando para que esse trabalho seja efetivado. Esse ano a gente vai resolver? Não. Ano que vem a gente vai resolver? Talvez ainda não. Haverá muito para se caminhar, né? Acho que quando a Roseli traz o exemplo do Beija-Flor, é isso. Vai ser com cada um fazendo a sua parte, com cada um de nós trabalhando a partir do lugar que estamos ocupando, fazendo o nosso melhor, estudando, porque é necessário sim estudar. Nem só conteúdo basta para dar conta do tema, porque, retomando ao que eu vinha dizendo, conteúdo da população negra, indígena e mesmo migrantes sempre foram ensinados nas escolas brasileiras. Mas quais perspectivas estamos ensinando? Isso é uma coisa extremamente importante para a gente observar, e é muito disso que a gente trata nas formações. Não basta ensinar sobre isso, não basta eu colar um cartaz no mês de novembro, no mês de agosto, nas escolas, e achar que o problema foi resolvido. É preciso, de fato, ensinar que a gente está falando de grupos que sempre e vem para o Brasil por conta, né, no caso das populações que foram sequestradas em África, vem para o Brasil por conta de possuírem conhecimentos específicos que sabia seriam importantes para o desenvolvimento do Estado ali que estava se formando. Então, não se trata de trazer povos que nada sabem para ser apenas uma mão de obra ou carregar coisas, porque é isso que muitas vezes as pessoas pensam, e acho que os gritos, né, que se ouviu no final de semana, o xingamento em relação aos estudantes da outra universidade, que também é uma universidade, assim como todas as nossas sociedades, que tem lá todas as suas mazelas do racismo, da discriminação e da exclusão. Mas é sobre isso, né? É sobre essa ideia já pré-concebida e fixada de que, olha, esses grupos não têm direito a ocupar esses espaços, esses grupos são inferiores, eles não possuem conhecimento. Então, quando a gente fala em perspectivas de mudar o que está sendo ensinado, é disso que a gente precisa tratar. Não basta trazer conteúdos ou temáticas que abordam esses povos, mas é preciso ressignificar o que a gente venha ensinando e se questionar a todo momento se isso, de fato, está contribuindo para desconstruir todos esses preconceitos, todos esses estereótipos, todas as representações negativas acerca dessas populações.
A gente vai ter, né, na abertura dessa semana, e geralmente ao longo do mês de novembro, mesmo as unidades educacionais se mobilizam aí para uma série de atividades, e ainda que a gente vale a pena a reflexão sobre o que nós fizemos até agora, o que vem dando certo, onde precisamos mudar, o que a gente pode melhorar, porque é sobre isso, é sobre como a gente pode, de fato, alterar o que vem sendo feito. E para além do conteúdo, tem a questão também da... Peraí, está dando microfonia aqui, eu acho, Marta, que seu microfone está aberto. Obrigada. E para além, né, da questão do conteúdo, como eu vinha dizendo, é fundamental também a questão da atitude. Não dá para fazer um discurso bonito aqui e chegar ali na frente e fazer uma fala depreciativa de uma colega negra, ou de um colega indígena, ou de um colega migrante, que o coloca numa situação de inferioridade por conta dessa origem étnica desse colega. Isso são coisas que estão aí permeando as formas de interação na nossa sociedade, que muitas vezes a gente naturalizou. A gente não se dá conta do quão perigoso, do quão pernicioso e do quão não efetivo são essas ações. Então, o recado que eu queria deixar era um pouco disso. Eu acho que a gente tem novidades, né, aí pensando no enfrentamento ao racismo, à prevenção, também à xenofobia na nossa rede. Não sei se é do conhecimento de todos, mas foi publicado, né, há algumas semanas em Diário Oficial, o grupo que ia compor um GT para finalizar discussões que já vêm sendo feitas aí há alguns anos, pelas equipes de SME, DRE, mas também por equipes que estão nas unidades educacionais, professores, supervisores e coletivos, sobre a questão do racismo nas nossas escolas. Então, em breve, né, para complementar esse conjunto de documentos que temos na rede, né, que são as orientações pedagógicas povos indígenas, migrantes e afro-brasileiros, também teremos aí um documento para orientar as unidades educacionais e todos os demais espaços da rede municipal acerca de formas de prevenção, mas também de combate ao racismo, enfrentamento às situações de racismo, quando eles acontecem nas unidades, quando não é possível evitar. Mas lembrando, né, que a ideia é sempre que a gente possa prevenir, que a gente possa antecipar ações e o conhecimento, o ensino que trate o tema das populações negras, indígenas, migrantes, suas histórias, culturas, em perspectivas de valorização, em perspectivas de explicitação dos conhecimentos, dos saberes e da valorização dessas populações também, é de fato o mais eficaz se a gente quer uma sociedade que não seja racista. Se a gente quer, de fato, uma sociedade que olhe para o outro e entenda como um igual e, sobretudo, alguém igual no direito, igual a usufruir de todos os direitos que as outras pessoas usufruem, e não como uma ameaça que está ali para tirar o lugar, tirar a vaga da faculdade, tirar o espaço de poder dentro da unidade educacional, ou seja, onde for. Muito obrigada e, novamente, parabéns aí pela iniciativa. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui nessa manhã de hoje e eu deixo a palavra final aqui para a Regina, que foi um presente ter você aqui com a gente hoje. E agradeço também, mais uma vez, para finalizar, ao secretário Fernando Padula, que não esteve, mas que é uma pessoa que incentiva muito as nossas práticas aqui, enquanto Secretaria de Educação. Então, Regina, a palavra é com você. E aí eu finalizo a live. Eu vou ser bem breve, foi uma honra imensa estar com vocês. É que eu vou precisar sair, porque o carnaval de rua vai ser nosso, então vou ter uma reunião lá na Secretaria de Governo. Mas, até para responder aqui essas perguntas, o que causa o racismo na vida das pessoas? Ele adoece e muitas vezes chega até a matar.
Então, é muito triste o racismo. Na sua opinião, o que devemos fazer para minimizar o racismo nos diferentes locais? É a educação, é o que vocês fazem todos os dias, é educar, porque ninguém nasce racista. E o racismo estrutural realmente existe, infelizmente, só que com a educação nós vamos conseguir ter a tão almejada equidade. E a pessoa que mais inspira pessoalmente são meus pais. Minha mãe falecida, mas meu pai, um homem negro, pobre da cidade de Tietê, que conseguiu muitas lutas, muitas conquistas, mas o principal de tudo, dar a educação à minha pessoa. Então, eu só tenho muita gratidão e que vocês continuem levando a educação. É só através da educação que nós vamos conseguir ter dias melhores e a igualdade de oportunidades para todos. Muito obrigada, um grande beijo para vocês e que no Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, nós possamos refletir em todos os seguintes: o que foi, o que é e como será, e com a educação ter dias melhores. Muito obrigada. Obrigada, e uma salva de palmas em libras para quem estiver nos assistindo. Muito, muito obrigada a todos, foi um prazer. Obrigada aos intérpretes.